é um tema que está diretamente ligado ao nosso evento, né? Que tem como subtítulo a experiência das inscrições, a experiência da linguagem, né? Essa linguagem que também passa pela linguagem do corpo, tá? Então, eu fico muito feliz de recebê-los aqui nessa tarde. Nosso simpósio, ele conta com algumas pessoas inscritas, né? Como o Antônio Martins, que já está aqui, a Juliana Santana, o Elerson Bruno, já chegou também, e a Fernanda Castro. Eu não identifiquei a Fernanda ainda, né? Mas eu acredito que ela deve chegar. E eu também vou contribuir com algumas palavrinhas neste momento. Então, seguindo a ordem dos resumos, né, pelo próprio caderno, eu proponho que iniciemos pela ordem, né, como está aqui. Seria com o Antônio Martins. Tudo bem para você, Antônio? Tudo ótimo. Pois bem. Então, Antônio, a gente vai seguir a seguinte dinâmica, né, que eu acho mais interessante. A gente vai ouvir todos os colegas, né, simposistas, né, apresentadores, e no término das apresentações a gente abre para o diálogo. Daí a gente vai retomando, né, a sua fala, vai alinhando com a fala dos outros, daí a gente vai conversando a respeito das nossas exposições, tá bom? Tudo bem, perfeito. Pronto. Então, Pois bem, então fique à vontade. Você tem 15 minutos para fazer suas exposições. Eu vou sim, manter o meu microfone aqui desligado, tá? Para sim, evitar o ok. ruído. Então eu vou projetar aqui e vocês me avisem, por favor. Tá compartilhando? Sim, Sim, tá ok. sim. Só um minutinho. Aí. Então, né, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Antônio, sou aluno do terceiro ano do curso de Letras da UEL, Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vou apresentar aqui, né, no simpósio o meu trabalho, intitulado Percursos e Trânsitos entre o Oriente e o Ocidente, Literatura e Pintura, Olhares Sagrados e Profanos sobre Judite de Betúlia. Então, o presente trabalho, né, que é orientado pela professora doutora Ellen Mariane da Silva Dias, professora aqui da UEL, é um desdobramento da minha pesquisa de iniciação científica, iniciada agora em 2021, na qual eu estudo a representação da personagem feminina em alguns romances de José Saramago. Esse trabalho, então, né, surge como um desdobramento e se encontra em fase inicial de análise, né, que é a proposta que eu vou apresentar no próximo ano, em 2022. O corpus dessa pesquisa, então, né, ela é composto por 5 objetos, né, que estão divididos em 2 núcleos artísticos diferentes. Né? No núcleo literário, nós temos o livro de Judite, da literatura veterotestamentária, né, da Bíblia, na qual nós analisaremos a personagem protagonista, Judite de Betúlia. E no núcleo imagético das pinturas, nós temos, então, mais 4 telas, que são, sendo 2 da italiana Artemisia Gentileschi, intitulada Judite Decapita Holofernes, das versões de 1612 e 1620, pertencentes ao período barroco, né? E 2 telas do pintor austríaco Gustav Klimt, a Judite número 1, de 1901, e a tela Judite 2, de 1909, pertencentes, né, ao contexto do simbolismo austríaco.
Por que nós trazemos, então, essa temática, né? Que nós julgamos ser importante pensar a representação do feminino no contexto bíblico como como essa representação ela se solidifica na arte ocidental, né? Refletindo na formação dos diversos arquétipos relativos a essas personagens no próprio fazer artístico e literário, né? Que vai aí, dar origem, né, à grande dicotomia que é expressa na arte ocidental, essa dicotomia que divide as representações femininas entre santas e pecadoras, entre puras e impuras. Como é muito forte essa distinção, por exemplo, na literatura ibérica, né, portuguesa e espanhola, nas cantigas trovadorescas, né, que tinha, a gente percebia isso muito claramente nas cantigas de Amigo, as cantigas de Santa Maria, as cantigas de Escárnio, que traziam esse contraste, né, muito forte entre a pureza e a impureza, e que é até hoje uma característica muito forte da arte ocidental, essa divisão entre esses dois arquétipos principais. Como metodologia da nossa análise, então, nós trazemos, né, nós propomos uma análise descritiva dessa novela judaica, que é componente do cânone bíblico da Igreja Católica, levando em consideração as categorias narrativas, como o conflito dramático, o narrador, o foco narrativo, a construção da personagem no tempo e no espaço, e situações dramáticas, mas focando principalmente no narrador e o foco narrativo e a construção das personagens. Como elas competem, essas categorias competem para os efeitos de sentido que são pretendidos pela instância autoral desse texto. Quanto às pinturas, nós fizemos, né, uma análise descritivo-interpretativa, selecionando, né, os principais fatores iconográficos utilizados para a representação dessa personagem. E, após isso, nós faremos um entrelaçamento da discussão desses dados obtidos, para proceder, né, na discussão teórica de tudo o que nós chegamos até o momento, né, que nós conseguimos obter como resultado. Como conceitos teóricos, então, nós temos esse texto, esse trabalho, né, perpassado pelos conceitos de dialogia e intertextualidade de Mikhail Bakhtin, um conceito essencial, né, já que se trata da transposição de uma personagem da literatura para a pintura, então um diálogo intertextual estabelecido como base dessa produção artística, e os conceitos de erotismo, transgressão e subversão, do francês Georges Bataille, imagem e moda, do Roland Barthes, e história da beleza e obra aberta, do Humberto Eco, que são conceitos que nortearão a análise tanto a análise literária, né, do texto bíblico, no que se refere ao Bataille, e a análise das imagens que nós propomos através dos conceitos do Barthes e do Eco. Então, do que se trata nesse livro de Judite? Nós temos, então, um livro deuterocanônico, ou seja, né, ele é considerado após a Reforma Protestante, né, como um livro apócrifo, por ter sido composto, a única cópia base, né, para a formação do cânone ocidental bíblico foi uma cópia grega. O livro provavelmente foi escrito em grego, por se tratar, né, de uma peça do judaísmo helênico, então é considerado pelas igrejas protestantes como um livro apócrifo, enquanto ele entra no cânone católico.
É um livro que é composto por 16 capítulos, escrito provavelmente por volta do século II a.C., com uma narrativa situada em eventos ficcionalizados, né, em algum grau. Ele não se trata de um livro histórico, mas uma narrativa parcialmente ficcional, né, no que se diz respeito às batalhas, aos conflitos, que é retratado em 657 a.C., e narra a vingança de Nabucodonosor contra o povo de Israel pela não submissão à sua vontade. O cerco de Betúlia, liderado pelo general Holofernes, e o assassinato desse mesmo general, né, pelas mãos da heroína Judite. O livro ele é dividido, então, né, na seguinte estrutura, do capítulo 1 ao 3, a potência do aparato militar dos assírios, e do capítulo 4 ao 7, a opressão militar a Israel, o assédio e o cerco à cidade de Betúlia. Nesses capítulos iniciais, então, nós percebemos que é a decisão masculina que gera os conflitos. E a personagem principal, ela só vai surgir, então, no capítulo 8, vai ter uma participação pequena, mas essencial, né, porque a figura de Judite, ela surge como esse símbolo de esperança e de resistência, e também de contestação, né, porque ela contesta aos anciãos da cidade de Betúlia que querem se entregar em um determinado tempo. Ela contesta eles dizendo, né, que fará uma coisa que entrará para a memória daquele povo, né, que será lembrada por todas as gerações após ela. Dos capítulos 10 ao capítulo 13 nós temos essa astúcia de Judite, que já dentro infiltrada no acampamento militar do general Holofernes, acaba assassinando ele. E dos capítulos 14 ao 16, o retorno dela para sua cidade, a comemoração da vitória e o breve relato da vida de Judite após o cerco, a sua velhice e morte. Então eu trago essa citação da pesquisadora italiana Paola Cosentino, na qual ela diz, isso é uma tradução livre, no qual ela diz que Judite é a protagonista de uma trama com de grande potência narrativa, é também uma figura perfeita do desejo. Os elementos fundadores da história são o amor e a morte, a sedução, castração e a farsa, concretizados graças à arte da palavra, ao delírio lascivo do homem diante de uma mulher atraente. Ou seja, né, ela só consegue realizar essa ação esse assassinato que é consentido pela religião através do uso, né, da própria beleza como arma, como a grande força motora que a leva a conseguir realizar de fato esse ato que é proibido, né, cujo o interdito é levantado brevemente. Ela é caracterizada, então, né, como uma viúva piedosa, bela e sensual, uma mulher de status social elevado por ser proprietária de terras, né, como herdeira e senhora de escravos. É uma metáfora personificadora do povo judeu, no contexto do texto bíblico, né? E funciona como um amálgama da personagem feminina nesse contexto, porque ela retoma os conceitos de enganação e astúcia que vem desde Eva, né, ligado aos arquétipos femininos, o heroísmo vai aparecer no Velho Testamento nas personagens Débora e Jael, a sensualidade, antecipando Maria Madalena, Salomé, Herodíades do Novo Testamento, e a santidade personificadora de um povo, né, novamente,
antecipando o arquétipo esse arquétipo feminino relacionado a Maria de Nazaré, que é a personificadora por excelência do cristianismo. Sendo assim, a gente pode perceber que é uma personagem extremamente paradoxal. Aqui eu trago a citação, né, o texto bíblico que dá origem a essas pinturas, né, no qual diz: avançando então para o balaústre do leito que estava próximo à cabeça de Holofernes, tirou seu alfange. Em seguida, aproximando-se do leito, pegou a cabeleira de sua cabeça e disse: faze-me forte neste dia, Senhor, Deus de Israel. E golpeou por 2 vezes o seu pescoço com toda a força e separou a sua cabeça. Rolou o seu corpo do leito e tirou do mosquiteiro das colunas. Pouco depois saiu e deu a cabeça de Holofernes à sua serva, que a jogou no alfanje de alimentos. As duas saíram juntas, como de costume, para a oração, atravessando o acampamento. Rodearam a escarpa, subiram a encosta de Betúlia e chegaram às portas. Então narra o assassinato em si, né? E o retorno das duas, da serva e da senhora, à cidade. As obras de arte, então, né, as pinturas a qual nós analisaremos, tendo como base a comparação entre o texto o texto e a pintura, né, são essas 2 pinturas da Artemisia Gentileschi e essas 2 do Gustav Klimt. O que nós percebemos, então, em relação ao interdito, é o seguinte: que não há interdito que não possa ser transgredido, e a religião rege essencialmente a transgressão dos interditos. O que nós percebemos, então, é que no texto bíblico existe essa relação de que o interdito do assassinato ele é temporariamente levantado por questões políticas, né, para a proteção daquele povo. E do lado de fora, em relação aos estrangeiros, o interdito é ainda sentido, mas pode ser transgredido. Ou seja, tanto o fato do povo estar sendo oprimido, né, por aquele cerco militar, quanto o fato do general ser um estrangeiro competem para o levantamento desse interdito do assassinato, né, como se justificasse aquilo de alguma maneira. Então, já caminhando para as nossas considerações finais, nós percebemos que nos capítulos finais nós vemos a narrativa do retorno de Judite à sua velhice. Ou seja, né, ela tem uma participação muito curta, mas muito decisiva. Sendo protagonista do livro, ela só aparece por mais ou menos umas 10 páginas das 30 páginas que compõem o livro, né? Só nos capítulos finais, na metade final da narrativa. É uma novela essencialmente política, tanto na sua composição quanto nos seus usos futuros, né, dos quais eu vou falar daqui a pouco, e o reuso do arquétipo feminino no contexto da Contra-Reforma, como símbolo de resistência da Igreja Católica frente ao avanço do protestantismo na Europa, né? Porque a Igreja, por a relação de mecenato, né, que era frequente na época, patrocina a grande totalidade dos artistas naquele contexto, e isso se torna, então, essa personagem, a Judite de Betúlia, se torna uma personagem frequente nas pinturas, né? Tanto que ela vai ser retratada por Sassoferrato, por Caravaggio, pelo próprio Rafael também, se eu não me engano, e por vários outros. Além da Artemisia, do próprio pai da Artemisia Gentileschi, o Horácio Gentileschi, que era pintor também,
sendo uma representação uma personagem muito comumente representada naquela época pelo contexto político ao qual foi dado a personagem e a sua narrativa. E então nós temos essa consequente exclusão da narrativa do livro de Judite do cânone bíblico protestante, o qual ela não faz parte. Nós temos, então, né, como proposta no título, esse trânsito de referências que situam o sagrado e o profano, o Oriente e o Ocidente no mesmo plano. Então, na pintura de Artemísia, nós percebemos a retomada, que ela retoma essa personagem bíblica como uma releitura política, né, do catolicismo versus o protestantismo, esse choque cultural muito importante nesse contexto do Renascimento, e uma releitura, uma releitura de gênero, porque olhando para a biografia, né, da própria pintora, nós podemos perceber esse choque entre o masculino e o feminino. Eu já estou me excedendo aqui um pouco no tempo, então vou ser rápido. E Clint, que retoma as referências sacras nos temas, né, a personagem... Só um minuto que está tendo um pouco de barulho aqui, eu peço desculpas. Então, desculpa que eu me desconcentrei. Enfim, né, no Clint nós temos, então, né, essa recorrência às referências sacras nos temas, a personagem e o contexto, né, e nas formas, que são as técnicas de douração para dessacralizar o ícone religioso, tornando-o, então, né, um ícone pós-religioso, como um elo de ligação entre a tradição e a inovação vanguardista. Essas são as minhas referências. Eu agradeço a todas e a todos que acompanharam a apresentação. Peço desculpas pelos 5 minutinhos que eu tomei e desculpas pelas interrupções. Muito obrigado. Imagina, Antônio, foi muito bom sua apresentação, foi muito boa, tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Parabéns. Então, vamos dar sequência. A Juliana já está aí. Seja bem-vinda, Juliana. Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu só colocar para compartilhar aqui. Certo. Então, Juliana, fique à vontade para iniciar seu trabalho. Espera aí, só... Não, pera, eu vou colocar pelo outro lugar. Porque aqui eu acho que vai falhar. Pronto. Boa tarde, eu sou Juliana Toivonen, graduanda de Letras na Universidade Federal de São Paulo, terminando o 4º ano, já entrando no 5º, meu último, e eu vim apresentar a minha iniciação científica, que o nome é A Heresia do Animal Mulher, o Feminino Animalizado durante a Idade Média, e sua reescrita por Maria Teresa Horta e Walter Ugumãe. Esse projeto é orientado pelo professor doutor Leonardo Gandolfi e tem apoio da FAPESP, processo 2021-03-7996. Bom, os objetivos da minha pesquisa são traçar uma relação entre a representação da mulher na Idade Média, o animalesco a ela atribuído, e a reescrita da mulher medieval na obra Minha Senhora de Mim, de Maria Teresa Horta, e na obra O Remorso de Baltazar Serapião, de Walter Ugumãe. E também pretendo compreender o emprego da animalização quando relacionada à mulher, assim como a representação da mulher muda de tom nas obras de ambos os autores. Para metodologia, eu geralmente divido a minha etapa de pesquisa em 4 etapas, e para cada etapa eu leio livros específicos.
Para falar sobre a Idade Média, eu uso o Martelo das Feiticeiras, de Cranmer, e o Caliban e a Bruxa, de Silva Federici. Para falar sobre a Maria Teresa Horta, eu uso o Arder a Palavra e Outros Incêndios, de Ana Luísa Amaral, e o Sentido Primeiro das Coisas, que é uma coletânea de estudos sobre a poetisa, organizado por Conceição Flores. Para falar sobre Walter Ugumãe, eu uso Nenhuma Palavra Exata, também uma coletânea, organizada por Carlos Nogueira. Para falar sobre a literatura e o animal, eu uso a Literatura e a Animalidade, de Maria Esther Maciel. Bom, para falar sobre a pesquisa, primeiro a gente tem que entender a origem do feminino animalesco. E então eu criei aqui 3 tópicos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O sequestro feminino na Idade Média, as cantigas trovadorescas e o lírico feminino das cantigas de amigo. Bom, na Idade Média, das cantigas de amigo, o eu lírico era feminino, só que não era necessariamente escrito por uma mulher. Então, a visão da mulher que a gente tem nessas cantigas pode ser considerada uma visão estereotipada, objetivada. E a gente também vê isso nas cantigas de amor, que a mulher era aquele ser inalcançável, que o homem estava lá desesperado por atenção. Então, a mulher não era representada verossimilmente, porque não era ela que estava escrevendo. A gente também tem que entender a posição de claustro, porque fora do ambiente de alfabetização do feminino, por exemplo, eu trouxe aqui os conventos, o trabalho feminino era considerado doméstico e o corpo era considerado uma propriedade das estruturas de poder. A gente lê muito isso no Caliban e a Bruxa, que explica que por causa das epidemias na Idade Média, a população na Europa diminuiu muito, então eles tinham que repopular. Então o corpo da mulher, que já vinha sofrendo várias agressões, virou uma máquina de reprodução. Também temos que entender os princípios cristãos, que é a pureza, a castidade e a Virgem Maria, em contraponto à mulher libertina, promíscua, prostituta ou adúltera. E aqui eu trouxe um trecho da obra de Maria Esther Maciel, Literatura e Animalidade, que conversa um pouco com isso que eu acabei de falar. Eu vou ler aqui. Basta uma menção, por exemplo, à demonização, porque a animalidade passou sob o peso do cristianismo ao longo da Idade Média, quando a parte do animal que constitui a existência humana foi instituída como lugar de todos os perigos. Ou seja, deslocada para fora do humano, ela foi confinada aos territórios do mal, da violência, da luxúria e da loucura, sob a designação de bestialidade. Para os adeptos dessa demonização, a parte animal, uma vez manifesta, despojaria o homem de sua humanidade, conduzindo ao grau zero de sua própria natureza. Maciel, 2016, página 16. Eu também trouxe aqui um trechinho de uma cantiga de escárnio que também conversa com essa parte da animalização da mulher. Cantigas medievais galego-portuguesas e o tratamento degradante dado à mulher, além de ilustrar o comportamento desviante e a animalização de seu corpo. Mas não coidei em minha vida, que camela se juntasse, com bodelhas emprenhasse e demais ser deu parida. De Dom Pedro. Agora caminhando para falar um pouco sobre a Maria Teresa Horta e o seu projeto poético de resgate do feminino, ela em 1971 lança a obra Minha Senhora de Mim, em meio à ditadura salazarista, e se propõe a reescrever as cantigas e resgatar o feminino, que eu já comentei com vocês que foi sequestrada das cantigas de amigo. A primeira edição do livro foi proibida e recolhida assim que publicada. Ela, inclusive, por conta dessa obra e da obra Novas Cartas Portuguesas, que ela escreveu com outras 2 Marias, elas ficaram conhecidas como as 3 Marias lá em Portugal, ela foi perseguida e chegou até a apanhar na rua por pessoas que eram a favor do regime português. A transgressão no título da publicação já vem logo a transgressão no título da publicação, o Minha Senhora vai além do vocativo, porque Minha Senhora, quem já leu as cantigas vê que é algo muito frequente ser usado do homem falando com uma mulher, mas dessa vez o Minha Senhora só diz sobre ela é dona dela mesma. E no poema Minha Senhora de Mim, Maria reescreve a cantiga Comigo Me Desavim, que é uma cantiga renascentista de Sá de Miranda, e ela restabelece o feminino no corpo desse poema. Também temos que pensar o Walter Ugumãe, é outro autor que eu estudo dentro das pesquisas, e a ideia de idade média mental. Em O Remorso de Baltasar Serapião, uma obra que foi publicada em 2006, inclusive ganhou o prêmio Saramago, das mãos do próprio Saramago, Walter Ugumãe representa as mulheres e a violência na Idade Média, tendo que também considerar que a Idade Média vai além de um período histórico, também uma Idade Média mental,
já que na obra ele não explicita que a gente está realmente lendo uma obra que está lá na Idade Média. Só que as ideias, os comportamentos, os costumes sempre fazem a gente remeter a essa época. Então, vai além de uma Idade Média, de um período temporal, e vai para algo que tem dentro da nossa cabeça. E que também traz a questão de que isso poderia estar acontecendo hoje. Se as ideias são as mesmas em muitos lugares, são ideias que são medievais, que ainda são vigentes. Para exemplificar a parte da animalidade nessa obra, eu trato sobre a Teresa de Aba, que logo no nome dela já evidencia, se associa a mulher ao diabo, ao pecado, ao animalismo, que era uma prática usual da igreja e de seus fiéis, tendo a sexualidade da mulher como um fator corrompedor do homem, uma ação do demônio. Temos, então, duas linhas de análise sobre essa representação da mulher na literatura, tendo como ponto em comum sua relação com a Idade Média, manifestada em nosso trabalho pela presença das cantigas trovadorescas. No entanto, dentro dessa representação da mulher nas escritas e reescritas de uma Portugal medieval, um fator que pode ser levantado. Nas cantigas trovadorescas, na poesia hortiana e no romance valteriano, é o sentido do animal atribuído à mulher, e como essa animalização e animalidade mudam de sentido quando a voz de quem fala tem controle da narrativa e do lírico. Então, aqui eu trouxe os dois poemas que eu estudo, da obra Minha Senhora de Mim, e um trechinho escrevendo a Teresa de Aba. Em Minha Senhora de Mim, temos a geografia, que mostra o animal como sentido de potência. Que ela fala, meu amor, a minha sede é uma fêmea, é uma égua. A Maria Teresa Horta, faltou eu falar, é uma poetisa erótica. Então, quando a gente traz um animal forte como uma égua, a gente mostra a potência sexual da mulher e de como ela é dona desse sentido. Violência já mostra o animal como sentido de prisão. Que ela fala, ó secreta violência dos meus sentidos domados. Ou seja, a gente pode pensar a mulher como aquele animal selvagem, destituído de humanidade, que precisa ser domada. Então, ela estava presa, ela estava sofrendo uma violência. Em Remorso de Baltasar Serapião, a Teresa de Aba, tem o animal como sentido negativo. Como temos o trecho aqui, parecia uma cadela no cio farejando. A relação do animal com a mulher pode ser analisada no que se refere à representação da mulher como sujeito e da mulher como objeto. De um lado, em Maria Teresa Horta, o sentido animal da mulher na visão da mulher, mulher sujeito. Do outro, em Walter Ugumãe, o animal e o sentido animal na mulher, na visão do homem, mulher objeto. A animalização muda de tom, assim como a representação da mulher muda nas obras de ambos os autores. A imagem da mulher animalizada, além de muito atrelada à perseguição e a seus direitos tomados durante a Idade Média, representa na escrita das cantigas trovadorescas de Maria Teresa Horta e na reescrita de uma Idade Média mental de Walter Ugumãe, um elemento potencial para uma análise sobre a representação na literatura e na sociedade, podendo também ser vinculado aos estudos sobre a mulher em épocas subsequentes, como a nossa. Bom, essa pesquisa ela começou a ser financiada em setembro, então eu ainda estou aqui na leitura, começando a escrever. Então, como próximos passos, eu tenho estudar a representação da mulher durante o período da Idade Média, com enfoque nas características animais atribuídas à figura feminina, estabelecendo assim um estudo social e textual para análise desses fatores na reescrita de Maria Teresa Horta e Walter Ugumãe. Identificar a construção da animalização de sentidos da mulher herege e seus métodos poéticos e textuais nas obras de ambos os autores, entender o uso do símbolo do animal e relacionar a animalidade à posição social da mulher na sociedade e seus projetos literários. Aqui eu tenho as referências que eu usei para o projeto e para o projeto para a Bolsa e nessa apresentação, e é isso. Muito obrigada pela atenção. Ok, Juliana, obrigada a você também, tá, pela sua exposição, pelo seu trabalho. Tá? Vamos seguir então, turma. Tem alguns pontos que eu já anotei para a gente poder conversar, tá, Juliana? No finalzinho a gente vai dialogar um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, vamos convidar o Ellerson. Já chegou aqui o Ellerson Bruno. Seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez. Obrigado, professora. Eu vou projetar aqui. Me ouvem bem? Sim, sim, estamos te ouvindo. Só um minuto.
Só me dizem se está projetando, por favor. Está projetando. Tá. Bem, gente, eu sou o Ellerson Bruno Farias, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, na UFPA, no campus de Bragança, no Nordeste do Estado. E o título da minha apresentação de hoje é O Bêbado e a Prostituta, as alegorias dos corpos marginalizados no romance vericiano Incidente Antares. É um recorte da minha monografia, defendida em 2019, e publicada nesse livro, Literatura e Minorias Diálogos, pela Paco Editorial. E hoje, ainda que eu não tenha trabalhado de fato com a literatura comparada, mas nesse artigo especificamente eu trabalho com a literatura comparada no sentido e perspectiva da estudiosa Carvalhal. Né? Então, eu faço uma comparação entre duas das 7 protagonistas de Incidente Antares, que é um romance do autor Érico Veríssimo, né, que a literatura comparada aqui nós temos como ar de método. E, segundo Carvalhal, é quando a comparação é empregada como recurso preferencial no estudo crítico, convertendo-se na operação fundamental da análise, ela passa a tomar áreas de método e começamos a pensar que tal investigação é um estudo comparado. Podemos dizer, então, que a literatura comparada compara não pelo procedimento em si, mas porque, como recurso analítico, interpretativo, a comparação possibilita a este tipo de recurso literário uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o alcance dos objetivos que a se propõe. O que a gente propõe aqui é um estudo comparado entre as duas personagens que representam, ou melhor, alegorizam essa classe social, esse nível, né, por assim dizer, de pessoas, né, que nós temos aqui os marginalizados na figura do bêbado, né, que é pelo personagem Pudim de Cachaça e pela prostituta Erotídio Digital. Aqui nós temos uma adaptação, uma imagem, na verdade, duas imagens da adaptação feita pela Rede Globo do livro Incidente Antares. Né, nós temos o bêbado e a prostituta aqui, que nós vamos fazer essa análise, essa comparação. Então, nós temos uma apresentação dessa primeira personagem, que é o bêbado, e toda vez que se tem essa apresentação dessas personagens, e vale ressaltar o Incidente Antares, esse livro do Érico Veríssimo, é publicado em meio à ditadura militar, em 1901, que foi uma espécie de protesto feito pelo autor, no que se cabia, no que ele podia fazer, né, que era na publicação de um livro, que passou, por assim dizer, despercebido pela censura, e onde ele narra uma greve numa cidade, onde essa cidade pode ser vista também como alegoria desse Brasil, onde ele narra uma greve municipal que até mesmo os coveiros entram em greve, fazendo com que esses 7 corpos, na verdade, não sejam sepultados. E esses corpos voltam à vida para protestar como uma última alternativa ao se fazer para esse regime militar, né? Já que nós podemos, na verdade, fazer nada contra os mortos, nem muito menos os calar. E é isso que o Erasmo faz. E quando se apresenta, quando se abre cada esquife onde se tem os corpos, há uma surpresa, há uma expectativa em saber quem está ali, que é o que acontece com a apresentação do nosso bêbado, né, dessa personagem, quando diz: o raio de luz mostra agora a cabeça de um homúnculo de idade indefinida, tipo bugrode, bochechas túmidas de cachaceiro e pele com algo que lembra couro curtinho, os olhos injetados. Santo Deus, exclama a dona Quitéria, que é a burguesa da cidade, que também está morta. O que é isso? E respondem: o maior beberrão de Antares, advogado, o nosso famoso pudim de cachaça. Então, a partir dessa perspectiva, desse susto que a burguesa, Quitéria Campo Largo, tem sobre o corpo desfigurado, porque ele foi assassinado pela mulher, do pudim de cachaça, passe a como posso dizer, um sentido reverso de alteração para com aquele seu igual, porque já estão mortos ali os 7. Né? Então, o plano dos 7 é fazer com que a cidade os ouçam, né, durante o dia, acontece pela madrugada. Então, antes deles se reunirem na praça para que reivindiquem coisas, né? Cada um tem algumas pendências e vão resolver durante o dia.
E o pudim de cachaça parte para um lugar muito específico que marca essa diáspora, essa, como dizer, essa classificação dessas classes sociais que se esses sete insepultos, quando o texto mesmo diz: depois de separar-se de seus companheiros, de cachaça envolto numa nuvem de moscas, encaminha-se para o setor de Antares, popularmente conhecido por Zona Estragada, que fica a noroeste da cidade, perto das barragens do rio. E depois saiu em busca de seu melhor amigo, companheiro de pileque, serenatas e farras com raparigas. Então, a partir do momento que nós taxamos um local de zona estragada, e essa zona é afastada da cidade, nós temos essa diáspora, nós temos essa segregação de níveis, né, de classes sociais, que é o que eu investigo na minha monografia como um todo. Então, nós temos essa separação, uma classe para com outra, que vai ficar melhor explicitado quando a gente abordar a prostituta erotidigital. Né? Então, nós temos aqui o bêbado como alegoria desses bêbados, dos bêbados, melhor dizendo, dessa classe social, dessa onde se taxa, onde se classifica essa população a partir dessa nossa personagem. Né? E o amigo dele escreve muito bem, e a partir daí a gente começa a enxergar o pudim de cachaça como alegoria, a partir do momento que o amigo dele vai retirar o corpo lá do setor, é conhecido como ala dos indigentes, quando ele chega lá e diz para o pudim de cachaça: eu sei, eu vi, depois que o doutor da polícia abriu o teu bucho, as autoridades competentes, e pedi o teu corpo, me deram sim papel nenhum. Então, fiz uma subscrição rápida entre amigos para te comprar um caixão. Não era grande coisa, mas que diabo, nunca foste homem de luxo. Te botei essa roupa melhor que eu encontrei na tua... Me esqueci dos sapatos, me desculpa. Então, a partir do momento que mesmo em vida e depois de morto, não se tem um papel onde se classifique essa pessoa como cidadão, como gente, né, como foi dito no texto, indigente, né, nós percebemos essa falta de valorização, essa falta de preocupação e de compromisso com todos. Né? Nós vivemos uma democracia, não há esse compromisso com todos, e por isso que nós colocamos essa personagem como alegoria, né, desses povos. E essa alegoria no sentido na verdade, de Walter Benjamin, quando ele diz que falar alegoricamente significa, pelo uso de uma linguagem literal, acessível a todos, remeter a outro nível de significação, dizer uma coisa para significar outra, através de sua linguagem, nas metáforas, no texto, nos personagens que encaram qualidades abstratas na organização da cena. A alegoria diz uma coisa e significa incansavelmente outra. Né? Então, nós temos essa dessa personagem, o pudim de cachaça, como essa alegoria. Nós partimos agora para outra personagem tão quanto importante quanto o pudim de cachaça, para que nós enxerguemos essa alegoria dos povos marginalizados na figura dessas duas personagens. Mais uma vez, há aquele susto, há aquela expectativa em saber o próximo caixão quando é aberto, e acontece quase que da mesma forma. Por isso que há esse estudo comparado entre essas duas personagens, né? Porque há essas similaridades entre as duas. Quando o texto nos diz: o seguinte é do sexo feminino, explica Cícero, iluminando o rosto de uma mulher. Cruzes, exclama Dona Quita, também, que é a mesma personagem que há o susto para com o pudim de cachaça. Que é isso? É uma mulher descalça que aparenta mais de 50 anos, de uma magreza quase esquelética, metida num camisolão de um pano grosseiro de hospital de indigentes. Então, aí a gente tem mais uma similaridade. Ela estava no mesmo setor do hospital, lá na ala dos indigentes. Né? E ela alegoriza, de fato, as prostitutas, as mulheres, sobretudo, menosprezadas, das minorias de Antares, que alegoriza o Brasil desse período de 64 a 85, né? E que, infelizmente, não para por aí. E o texto segue fazendo com que nós enxergamos essa personagem como essa alegoria quando ela é apresentada pela voz de outro, quando o texto nos diz: essa erotina, em 1925 e 1945, por sua graça e beleza, foi das prostitutas mais famosas de Antares. Era a fêmea mais procurada do bordel de Venusta, a carne mais cara daquele perfumado açougue humano. Herotíodes virou a cabeça de muita gente na nossa cidade, até de homens casados, senhores considerados virtuosos. Dona Quita, seu amigo Tiberio Bacariano, como amante exclusiva durante 4 anos. 5, corrige a mulher sôfrega.
Então, a gente percebe que no ponto do texto, quando fica uma pessoa, uma mulher, como a carne mais cara daquele perfumado açúcar humano, nós temos aí uma desvalorização do sentido de mulher, do sentido de ser mulher, não só de mulher, mas de pessoa, uma desvalorização da pessoa em si. Temos aí, mais uma vez, essa alegoria desses povos marginalizados, da alegoria da prostituta como... Então, nesse ponto, a gente vai ver agora a prostituta e seu espaço. E essa contínua desvalorização da mulher, da prostituta, desses povos, quando o texto nos mostra, mais uma vez. Com o passar do tempo, sua carne foi baixando de preço. Herotíades caiu tanto de categoria que os 40 e poucos anos andava caçando homens, vendendo o corpo a qualquer preço. 5.000 réis. Não era até 2, murmurou ela, baixando a cabeça. Eu não queria morrer de fome. Então, nós temos aí a minha classificação, melhor, não, mas não classificação, mas essa alegoria, né, dessas mulheres desvalorizadas, da desvalorização que nós com essa classe social, por assim dizer. Então, quando a gente diz a prostituição, espaço, eu me refiro àquele espaço que o pudim de cachaça tinha durante o dia para resolver algumas pendências. E esse espaço é muito bem descrito pelo Érico Veríssimo. Ele é chamado de Babilônia também, onde ele diz que homens e mulheres e crianças aqui vivem, se a isto se pode chamar de viver, na mais terrível promiscuidade, num plano mais animal do que humano, em malocas feitas com pedaços de caixotes e de latas, sem o mais elementar serviço sanitário, bebendo água poluída de uma lagoa próxima, pisando nas próprias fezes, etc., etc., e comendo o que catam nos monturos de lixo da cidade. Então, é uma realidade que nós temos, ainda que a literatura não tenha obrigação nenhuma com a realidade, com a história, mas nós temos ela como não um escape, mas um mecanismo, uma saída, não também uma saída, mas uma ferramenta para demonstrar, para protestar, como bem Érico Veríssimo faz no período da ditadura militar, essas questões sociais, né? E é justamente isso que nós vamos trabalhar agora, né? Que é uma questão atemporal nesse sentido. E isso não condiz no percorrer cronológico do tempo até a atualidade ou daqui para diante, mas nós podemos fazer um estudo regresso para identificar essas situações, que é o que Macedo faz, né, quando Macedo diz acerca das prostitutas da Idade Média. Pode-se perceber que esse preconceito e exclusão já vem se perpetuando há muito tempo, pois, segundo ele, as mercadoras do prazer jamais foram bem vistas. Pelo contrário, era preciso, controlando-as, afastá-la das pessoas de bem. Então, afastá-la das pessoas de bem, no sentido de Macedo, é o que Érico Veríssimo nos mostra quando ele a Babilônia e o centro de Antares, né? Então, era na Babilônia que aconteciam esses atos, essas discriminações, por assim dizer, na figura da Babilônia, né? Que afastavam as pessoas que não eram vistas como pessoas de bem das pessoas de bens. Mas só que, em Incidente Antares, tem um ponto muito específico que faz com que esse apartheid, por assim dizer, essa ruptura entre entre Antares e Babilônia, faz com que não há esse afastamento dessas pessoas ditas de bem para se aproximarem das não ditas de bem, né? Que é onde a Rosinha, que é outra prostituta amiga da Herotíades, narra um acontecimento que com ela no dia da morte da Herotíades, e Herotíades não sabia disso, que é quando a Rosinha fala: ontem de noite, um dos meninos me agarraram à força e me levaram para um terreno baldio, uns 5 ou 6, toda a roupa, até me rasgaram um vestido quase novo. Me derrubaram, se puseram em cima de mim, não houve porcaria que não fizesse comigo. Depois foram embora dando risadas. Vintém. Conhecidos, Herotíades pergunta. Alguns acho que conheço de vista, meninos de boas famílias. Então a gente percebe aí uma hipocrisia muito presente, infelizmente, até hoje, né? De tempos outros até a atualidade. Infelizmente, parece que não vai parar. E aí a gente disso a prostituta como alegoria, né? Na perspectiva não mais do nosso estudioso brasileiro Flávio R. Coté,
quando ele diz que a alegoria é um tropo do pensamento, uma ampliação da metáfora consistida na substituição, mediante semelhanças do pensamento em causa, do qual aparentemente se trata, por outro, no nível mais profundo de conteúdo, né? Então a gente percebe essa alegorização, essa alegoria da Herotíades como essa representação desses povos marginalizados no seguinte fragmento do texto do Érico Veríssimo, quando o texto diz: Herotíades da Conceição era moça e bonita. Segundo a crônica policial do molusco Lucas Lesma, hoje em dia ela é apenas a decaída Herotíades de Tal. Então, a partir daí, a gente percebe que antes dela ser Herotíades de Tal, ela era Herotíades da Conceição. Ela tinha um sobrenome e, consequentemente, uma casa, uma família. Ela não era indigente como o estado que ela se encontra na narrativa, né, na atual narrativa. Mas ela tinha um passado, ela tinha uma família, gente, por assim dizer. E o Cícero Branco, que era o advogado corrupto, devo lembrar, intervém Cícero Branco, que os de Tal, composta de pares, de marginais, as mais antigas estirpes do Brasil. Suas origens datam do tempo dos descobrimentos. Os de Tal são brasileiros de 500 anos. Então, com isso, nós fazemos uma inferência outra, de que os de Tal são justamente ramificações do que se tinha no Brasil, né, do tempo do descobrimento, por assim dizer, da tomada, né? Que aqui era uma região, uma terra que se destinava a justamente às prostitutas, aos criminosos, aqueles que não se queriam, né, na coroa, em Portugal. E por assim decorreu durante o tempo de Tal. E, haja vista o decorrer do tempo, nós chegamos às considerações finais, né, que a corroborar com tal posicionamento, Rouquete 99 diz que esses povos nomeados como minorias são vistos por uma perspectiva de violência em forma de intolerância, pois a partir do processo de minorização os veem como postos, ou fora da normalidade, do formato qual esta minoria em números padroniza há anos, fomentando a ideia de Rouquete, Fleury, 2000, evidencia e acrescenta outro fator contribuinte à desnecessária padronização, uma vez que o Brasil, além de sermos divididos pelo poderio econômico, o tipo de raça contribui para tal segregação. Então, essas são as considerações finais. E para que a gente possa casar, fazer esse estudo comparado entre essas duas personagens, nós temos essa imagem da adaptação feita pela Rede Globo e o desfecho das personagens antes mesmo dela ser enterrada. Quando o Érico Veríssimo diz: a decaída Herotíades de Tal e o alcoólatra vieram das bandas do Rio de mãos dadas e subiram para o Coreto, onde se um dos bancos como um casal de namorados. Essas são as minhas referências. Eu gostaria muitíssimo, mais uma vez, de agradecer pela oportunidade e também, só tirar aqui. Pronto. Wellerson? Olá. Ok, Wellerson, obrigada pela sua apresentação, tá? Pelo seu estudo, muito bom mesmo. A gente segue, então, com as apresentações, tá? Na sequência, nós temos a Fernanda Castro de Souza. Ela chegou? Eu não estou vendo aqui a Fernanda. Eu não sei se ela conseguiu entrar, ela não aparece aqui para mim, tá? Então, como ela não aparece, turma, eu também tenho uma exposição de trabalho para apresentar para vocês. Eu vou adiantando, tá? A minha exposição e se a Fernanda chegar, ela pode apresentar em seguida, tá bom? Para a gente poder também continuar com o debate, tá bem? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui o meu compartilhamento. Pronto. Aparece para vocês, turma? Sim, professora. Certo. O turma é o hábito de professora, tá?
o hábito de professora mesmo. Então, o meu trabalho é apenas uma leitura breve, né, sobre o autor que eu tenho estudado já há um certo tempo, que é Radwan Nassar, tá? Então, estou tentando compartilhar, acho que melhor assim. Radwan Nassar é um escritor paulista, né, de Pindorama, muito conhecido pelo texto publicado em 1975, né, um romance também entendido por novela, não é um romance de grande extensão, chamado Lavoura Arcaica, né? Então, ele mesmo atribui o título da sua obra como safrinha, né? Porque ele é um autor de 3 publicações, né? O primeiro foi Lavoura Arcaica, em 1975. Em 1978, ele publicou Um Copo de Cólera e afastou-se das letras, né? E somente em 1997 é que ele apareceu novamente, né, à cena literária brasileira com o livro Menina a Caminho, que é um livro de contos, né, que é este que eu tenho aqui, né, acho que dá para vocês verem. Então, neste livro, o principal conto é o que intitula o livro, né, o Menina a Caminho, é o principal conto. Mas, juntamente com ele, nós encontramos outros 4, que é Hoje de Madrugada, O Ventre Seco, Aí pelas 3 da tarde e Mãozinhas de Seda. O texto que eu escolhi para conversarmos hoje foi O Ventre Seco, como vocês podem observar aí pelo título do meu trabalho, que chama-se O Ventre Seco, Erotismo e Nudez no Corpo das Palavras. Então, a literatura de Radwan Nassar, para quem já teve a oportunidade de ler, é uma literatura que apresenta um excesso na linguagem, né? Ele é um autor de uma escrita que rompe com os limites, né? E é possível observar o gosto, né, pelas imagens também alegorizantes, né, como ele faz, principalmente no livro O Lavoura Arcaica. Tá? Nos demais livros, nós vamos confirmar este excesso através das palavras, né, e isso também se repete nos contos. O Ventre Seco é um conto que apresenta um narrador que dialoga diretamente com a personagem Paula, né? Então, este conto é um conto em que ele vai fazendo uma série de questionamentos, e você observa que estes questionamentos nada mais são do que uma forma de desabafo, né? Uma forma de reverberar uma linguagem, tá, cheia de denúncias do Estado social, tá, denúncia das instituições sociais, denúncias também políticas. Então, Radwan Nassar é esse tipo de escritor que se vale da escrita literária, né, para poder questionar a política vigente, né, o ambiente político do país. Então, ele usa muito do jogo das palavras, né? E eu gosto muito quando o Ellison fala da alegoria, porque Radwan Nassar é esse escritor que se vale de alegorias para fazer seus questionamentos a respeito da razão, tá? Então, ele é o oposto da razão. Ele é aquele escritor que transita pelos estados transgressores, pelas vias transgressoras. Então, a sua linguagem é carregada de violência, né? É por isso que eu trago este subtítulo, vamos dizer assim, erotismo e nudez no corpo das palavras, né? Porque são as palavras que estão ali, né, alegorizando os estados e os comportamentos humanos, né? Então, esse conto, ele é um conto que estabelece problemas, né,
revelam problemas em torno das relações humanas e relações sociais, através do comportamento do narrador em relação à personagem Paula, tá? Como ele chama. Então, eu vou passar aqui, né, essa pequena apresentação, uma apresentação bem curtinha mesmo, tá? Eu digo que o ventre seco, são alguns dados, né? O ventre seco é o conto do livro Menina Caminho, como eu falei. O conto, né, os contos, perdão, aqui nessa escrita que eu fiz muito rápido, os contos iniciais são de 1960 e 1970, tá? Foram publicados bem depois de Um Copo de Cólera, mais precisamente em 1997, que é quando ele aparece como edição comercial. Então, dá para a gente observar que são quase 20 anos, né, de reclusão. Então, Raduan Assar, ele sai da cena literária, né? Ele vai para um exílio, né? Assim como seus personagens têm um gosto pelo exílio, né? Isso acontece com o André, em Lavoura Arcaica, né? Que quer sair de casa, que quer sair da comunidade patriarcal que o sobrecarregava, né? Que abrir mão das leis, né? Austeras do pai. E isso acontece também com o protagonista de Um Copo de Cólera, que é um chacareiro, né, que questiona o tempo inteiro a razão e a política, e ele fica condicionado a um espaço que se restringe a uma chácara bem afastada da zona urbana, né? E o único contato que ele tem naquela chácara é com a sua secretária, né? O caseiro, né? E a jornalista, que é a representante, digamos assim, mais intelectualizada da história, com a qual ele estabelece um embate discursivo o tempo inteiro, né? E apresenta um jogo, né, subversivo por meio da linguagem, tá? E em Um Ventre Seco, nós temos também essa imagem do exílio, né? O narrador, ele vive exilado em seu quarto, né? Ele não estabelece relações sociais, né? Ele nega, inclusive, a presença da mãe para a pessoa com a qual ele estabelece uma relação, né, pessoal, tá? E depois ele vai apontar, né, que a vizinha do lado é aquela, né, que possui um ventre, né, o ventre seco, né, se referindo ao ventre da mãe, que é exatamente a alegoria que se faz aqui no título, tá? E, pois bem, daí exatamente o que eu pergunto. Essa questão é uma questão norteadora para a minha reflexão aqui, né? Diante de todos esses embates que a literatura de Raduan Assar nos apresenta, né? Uma literatura de questionamento, né? Uma literatura de transgressão, uma literatura que rompe limites, né? Ao trazer para o cenário da época intertextualizações com textos antigos, né? Tornando-se assim uma literatura de ruptura, de uma tradição da época, tá? Ele é bem ali junto com o Érico Veríssimo, né? Ele anda bem junto ali com o Érico Veríssimo, porque são autores que escolheram a cena política da época para poder construir a sua literatura, né? Uma literatura inquietante, uma literatura de denúncia, tá? Que se vale de alegorias para poder fazer tais questionamentos, né, a respeito do Estado vigente. Tá? Então, o que reserva? Né, o que reserva o ventre das palavras na literatura de Nassar? Tá? Então, a literatura de Nassar apresenta essa linguagem profunda, né, tem uma escrita infinita, né, usando aqui um termo bem ao gosto de Blanchot, né, porque trabalha outros textos, né? Ele mistura a tradição ocidental com a mais alta modernidade, né? Então, ele se apropria muito de passagens bíblicas, né? Já que nós tivemos a apresentação aqui do Antônio Martins, que também
dialoga o tempo inteiro com uma personagem marcante, né, do Velho Testamento. Então, Raduan Assar também transita por esses livros, né, bíblicos. Ele traz fragmentos de obras como de André Gide, Thomas Mann, né? Então, ele vai dialogando o tempo inteiro com textos altamente clássicos, né, para construir a sua literatura, né, para construir a sua escrita, né, para formatar essa escrita. O objetivo do texto em questão é discutir a partir dessas inquietações, né, como a pergunta que eu lanço, né, o que reserva o ventre das palavras na literatura de Nassar, é discutir sobre o erotismo das palavras do conto, tá, o ventre seco, né? E aí nós vemos que o erotismo, nos apropriando aqui também de um conceito de Georges Bataille, né, o erotismo é a palavra interdita, né? O erotismo é também a transgressão da linguagem, é o excesso das palavras, né? É a cólera, é o profano. Tá? Então, o erotismo ele está aqui presente nessas expressões, nesses comportamentos, né, que a literatura nos apresenta. Então, é esse jogo, né? Esse jogo de subversão, podemos dizer assim, né? É esse jogo entre a perversão e a moral, né? Traz com tudo isso uma linguagem crítica que chega a ser radical porque é excessiva, né? Então, nós entendemos que o erotismo ele se relaciona, né? Ele está muito próximo daquilo que é excesso, né? Daquilo que excede, né? Então, o erotismo é o excesso em si, é esse domínio do excesso, tá? Então, nós temos aqui essa representação, que faz muito jus, né, ao ventre seco de Raduan Assar, né, do conto de Raduan Assar. São esses três elementos alinhados aí, né? O erotismo, porque a linguagem traz essa violência, tem um comportamento violento, a nudez, porque vai desvelar, vai desmascarar o corpo, né? O corpo das palavras, né? Então, o erótico ele está no comportamento inquietante da própria palavra, né? Da literatura, uma palavra que rompe com o silêncio, né? E mais adiante eu falo inclusive da semelhança, né, que Raduan Assar, na sua literatura, tem pelos filósofos cínicos, né, que eram filósofos, né, performáticos, vamos dizer assim, né, que confrontavam os costumes da época através de comportamentos que nós podemos dizer ser eróticos hoje, né? Então, nós podemos atribuir essa expressão do erotismo a esses comportamentos porque eles questionavam, né, e transgrediam, de certo modo, aquilo que era estabelecido pela polis, né, pela polis grega, para poder formar uma literatura, para poder fazer suas denúncias através da literatura e da arte. Né? Então, no conto, o ventre que gera vida resguarda o espaço escuro e, do mesmo modo, revela os vazios do corpo. O que remete, de certo modo, essa ideia, né, de um corpo sem órgãos. Né? Seria a palavra, esse corpo sem órgãos, né? Que é bem ao gosto de Deleuze. Não obstante a isso, a nudez imprime marcas, né, seja por meio da fala ou das ações de personagens. Assim, desvela suas inquietudes e fragilidades, as quais sintetizam, delineiam questões humanas e sociais. Né? O narrador de O Ventre Seco é uma espécie de obscurantista. Né? Em sua carta, né, como diz a Paula, ele nos fala o seguinte: você tem razão, Paula.
Não chego sequer a conservador. Sou simplesmente um obscurantista. Mas deixe este obscurantista em paz. Afinal, ele nunca se preocupou em fazer proselitismo, né? Então, ele questiona exatamente as relações humanas, aquelas relações que são desagregadoras, vamos dizer assim. Então, para não fazer um proselitismo sequer, né, seja um proselitismo amigável, amoroso, enfim, ele prefere se fechar no seu ambiente, né? Ele prefere se abster de qualquer relação social e fica preso ali no seu mundo, né? O mundo, o estado fechado dele é o próprio quarto. Que isso lembra muito também André, né? André, em Lavoura Arcaica, ele inicia a narrativa, né, como narrador personagem, falando do quarto, né? Ele diz estar no quarto, né? O quarto catedral, né? Onde os objetos que circulam por lá são os objetos do próprio corpo, né? Então, ele coloca o quarto e o corpo em movimento, né? Fazendo já uma narrativa de exílio, né? Porque ele já está fora do ambiente da família. Assim também é o narrador aqui, né? Que se fechou no seu mundo individual, seu mundo particular, no seu quarto, né? Para poder questionar qualquer relação social, qualquer inter-relação humana. Tá? Então, indiferente ao que se produz no mundo, o narrador de Um Ventre Seco apresenta-se exilado em sua casa. Reapropria a carga de uma indiferença trágica para questionar os limites da ação humana. E daí tem essa outra passagem aqui, né? Pouco se me dá, Paula. Se mudam a mão do trânsito as pedras do calçamento ou o nome da minha rua, né? Aí eu fechei bem aqui, né? Por quê? Porque ele pouco se importa, né? Se alteram as mãos de tráfego, né? Ou se mudam as pedras que atravessam ali a passagem, o calçamento da sua rua. Ele pouco se importa com tais comportamentos, né? Por quê? Ele não quer conviver num mundo onde ele não aceita alguns comportamentos. E aí ele vive nessa mão contrária, né? Ele vive nessa mão contrária, por quê? Porque ele diz que fez um voto de pobreza, né? Ele fez um voto de pobreza, e com isso ele fez também um voto de ignorância. E daí ele se assume como obscurantista, né? Ele questiona a tal liberdade. As pessoas falam tanto em liberdade, mas ele diz que é preciso ouvir os gemidos da juventude. Tá? Que gemidos são esses? Aí ele vai e diz, né? Vocês reclamam da ausência de uma autoridade forte, mas que eu, né? Ele se referindo a jovens como Paula, né? Mais que eu, que nada tenho a impor. Por quê? Porque ele é um adulto que beira aos 40 anos e não consegue aceitar a condição da hipocrisia, né, das relações sociais e das relações afetivas, né? Então, ele vai dizer que decididamente ele não viveu para governar. Né? Ele já passou dessa fase. Então, ele diz que essa liberdade que a juventude tanto questiona causa enjoo a ele. Né? Ele não quer mais viver nesse mundo, né? Nesse mundo onde as relações circulam pelo gosto hipócrita. Então, ele prefere se fechar. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, uma tal tomada de posição, né, aqui no texto dele, corresponde à dos cínicos gregos, né, que eu falei antes, que, atacando as convenções sociais, né, denunciam o caráter convencional dos julgamentos de valor, fonte dos preconceitos. Né? Então, ele tem como alvo aqui o racionalismo, né,
que eles também, os cínicos, né, consideram mistificador. Os cínicos adotam uma atitude, adotavam nesse caso, né, uma atitude polêmica e um comportamento excessivo, tal qual faz o narrador aqui em O Ventre Seco. Né? Então, no conto O Ventre Seco, na oscilação entre luz e escuridão, surge a sombra do ventre seco da mãe. Né? Por quê? Aí a gente vai pensar, por que essa sombra? Né? Por que esse ventre seco? Né? Porque ele escondeu da Paula o tempo inteiro que aquela senhora que morava ao lado dele, na verdade, era a mãe dele, né? Da qual ele se afastou, né? Porque ele não se achava, digamos assim, merecedor de tal convívio, de tal aceitação. E daí ele chama o ventre da mãe o ventre seco, porque ele saiu daquelas entranhas, né? E não se sente, né, digamos assim, digno de qualquer convivência. Então ele prefere se fechar, né, se retrai de tudo, de toda e qualquer, né, relação, né, afetiva que pudesse ser estabelecida ali, certo? Então seriam essas as ideias, né, iniciais aqui, bem sintéticas, né? E estas são algumas das referências, né, de leituras que eu tenho feito para construir esse artigo, certo? Então, eu não sei como foi aí, Marcelo, nosso tempo, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. A Fernanda chegou? Professor, eu acho que não. Não, né? Não. Bom, pois bem, então são 15h20, né? Acho que o nosso tempo ficou bom, né? Dá para a gente abrir para os comentários. Eu vou pedir, então, que o Antônio Martins já está aqui. Então, Antônio, o seu trabalho, ele mexe muito com a minha linha de pensamento, Antônio. Eu gosto muito dessa questão do gosto barroco, né? Dessa abordagem que você traz, né? Para dialogar tanto com a arte, né? Com as pinturas que tem esse gosto barroco, né? Ali espanhol, né? Então mexe com essa sugestão da imagem, com esse excesso, né? Com essa religiosidade que o barroco nos apresenta. E a escolha também desse livro é muito, muito marcante para mim, né? Porque tem uma questão do erotismo religioso, né? Tem esse transe aí com o erotismo religioso, uma performance, né, que é bem do texto de Bataille, né? Não sei se você tem estudado os textos dele, mas traz muito essa imagem, né, no livro O Erotismo, tá? Porque ele questiona também essa dualidade do sagrado e do profano, né? Então eu vejo que você consegue apresentar isso muito bem, né? E um aluno da graduação que está muito bem encaminhado pela iniciação científica, assim, eu quero parabenizar você e seu orientador pelo trabalho, né? Se você quiser falar alguma coisa a mais, eu fiz uma série de anotações aqui, mas vou só ficar por aqui e deixar você falar. Bom, eu agradeço pelas colocações, pelo elogio. Vou passar para a minha orientadora, ela vai ficar muito feliz também, provavelmente. Pode passar. Mas, sim, né, tipo, a minha área de concentração na pesquisa, né, é a literatura portuguesa. Só que, como é atravessada, né, por esses conceitos do Bataille na análise, né, porque eu faço uma análise, eu proponho a análise multissemiótica, né, da transposição da personagem literária para a personagem na pintura. No caso do contexto do Saramago, né, eu faço o inverso da pintura para a literatura. E aqui, tipo, o que me chama muita atenção
esses usos políticos que são feitos da personagem, né? A multiplicidade de abordagens dela e as questões históricas, né, que envolvem, porque ela acaba sendo uma personagem, um livro, né, acaba sendo um livro mesmo que é excluído do cânone protestante e reflete no pensamento em que essa vertente tem da concepção do feminino. Então é uma questão da qual eu estou começando agora a me debruçar sobre, mas é um caminho que eu pretendo levar um pouco mais adiante, né? Talvez até para o projeto de mestrado mesmo. Seu microfone estava mutado, professora. Sim, eu desliguei para não causar ruído. Sim, eu aconselho, eu vejo que a escolha literária, o delineamento teórico, né? Como vocês, sua orientadora, né, tem feito aí, né? É um trabalho que merece muito mesmo, você levar adiante essa pesquisa para um possível mestrado, com certeza, tá? Tem uma coisa que você falou, você citou Eco, você citou Humberto Eco, né? Sim. A imagem e a moda, né? Como diz agora, então, amigo meu, mas que foi um dos membros da minha banca, na época que eu fiz mestrado, não faz tanto tempo assim, tá, gente? Ele diz assim, Humberto Eco merece ser lido sempre, né? Não há o que se leia dele que não possa ser útil, né? Sim. E você traz o texto, a imagem e a moda, né? Você traz essa discussão, que é um diálogo que é possível com Barthes, né? Você propõe duas leituras, né, que vêm sustentando as discussões desde o início do século XX ali, né? Sim. Desde que Barthes entra com as suas considerações. Vou usar aqui o termo pós-estruturalista. Eu não gosto muito de convencionalizar isso, mas é porque ele sai do estruturalismo e se encaixa muito bem numa inovação teórica, né? Que vão chamar de pós-estruturalistas. Então, eu vejo que eles dialogam muito bem. Essa ideia da semiose, né? Essa abordagem que os semioticistas costumam fazer, né? Barthes, ele vai para o campo da semiologia, né? Ele não é bem o semiótico, mas ele é um semiologista, tá? Mas eu vejo prudente, tá? Eu vejo que esses diálogos que você faz são prudentes, inclusive quando você faz essa comparação do texto literário com a imagem, né? Que é exatamente o signo ali, né? O signo semiótico, né? Esta imagem, esse significante. Então, Antônio, eu reforço, sim, as minhas observações, eu te parabenizo, né, sobre essa escolha, porque o teu texto, ele transita com um tema barroco, Sim. mas que é totalmente atual, muito mesmo, tá? Eu acho que você faz um trabalho de muita consciência, tá? E isso é muito importante para a gente que estuda literatura, né? A gente ter uma consciência daquilo que está fazendo, sem deixar que um aporte teórico se sobreponha sobre o objeto que merece ser investigado, que merece falar, né? Que merece ser ouvido, tá? Isso a gente tem que ter um cuidado, tá? Eu estou falando isso porque você ainda está na graduação e quer seguir adiante, né? Assim como a Juliana, que está na graduação também, que apresentou muito bem o trabalho, eu acho que a gente tem sempre que pensar no nosso objeto, dando autonomia para ele, né? Vocês fizeram isso muito bem, né? E eu gosto de trabalhos que tenham essa maturidade. E ver essa maturidade nos trabalhos de vocês é muito gratificante para a gente que está aqui do outro lado, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo são pessoas da graduação, na sua maioria, e nós estamos abrindo um leque de discussão, de pesquisa, né? E é isso que nós queremos no nosso grupo de estudo, né? Que os próximos seminários tenham mais pessoas da graduação, que tragam seus trabalhos de iniciação científica, assim como vocês fizeram aqui, tá?
Eu agradeço muitíssimo mesmo, Antônio, as tuas palavras, o teu trabalho, tá? E eu sugiro muito que você leve adiante, né? Eu espero que você continue com o seu trabalho. Tá muito bem direcionado, muito bem encaminhado, tá bom? Muito obrigado, professora. Obrigado aos colegas. De nada, Antônio. Nós que agradecemos, tá bom? Então, e aí eu não perguntei se vocês gostariam de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta para o Antônio. Se vocês quiserem fazer, a gente abre o espaço para isso. De repente ele falou alguma coisa que vocês tenham curiosidade também, né? Eu vou seguir com a observação sobre o trabalho da Juliana, e aí, se vocês quiserem depois fazer essa troca, né, essa conversa, a gente tem um tempinho aqui, tá? Então, a Juliana trouxe um trabalho que, quando eu li o teu resumo, Juliana, eu vou falar aqui, já causou o interesse. Eu falei, nossa, esse trabalho aqui é um trabalho, né, super diferente, né? Então, você fala sobre a heresia do animal mulher. Olha só a condição, né? A condição que situa o feminino. É difícil falar sobre esse tema, né, Juliana? Porque uma mulher reconhecer esse tratamento, né? Esse tratamento que, ao mesmo tempo, é um tratamento que envolve a questão da utilidade e da inutilidade do ser mulher, né? Que mexe com o erotismo, né? Que mexe com o ego das relações femininas, né? Que vai, muitas vezes, na contramão de um pensamento artístico, né? Que usa, muitas vezes, a figura da mulher como um meio de subalternidade, vamos dizer assim, né? E daí a gente coloca a mulher num outro ambiente aqui, mas coloca a mulher num ambiente que traz sugestões muito fortes, né? Essa sugestão do animal mulher, do ser mulher como uma animalidade, é uma sugestão muito forte, né? E eu lembrei muito, quando você fala sobre eu até anotei, vou usar aqui minha anotação, tá? Você fala sobre o sexo, a imagem sexualizada da mulher. E eu lembrei do sexo, né, para fins de reprodução, quando você disse que depois, me desculpa, não sei se foi exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim, a mulher passou a ser um objeto de reprodução. A mulher passou a ser, muitas vezes, estuprada para fins de reprodução na Europa, né? E esse sexo para fins de reprodução é a observação do dispêndio, né, da noção de dispêndio que Bataille fala, quando o sexo ele é usado apenas para fins reprodutivos e não para o gozo, e não para a satisfação, né? Porque a mulher ela passou a ser objetificada, a mulher foi ali reduzida a um objeto sexual, né? Esse animal, essa animalidade, esse grotesco, né? Então, até de manhã na mesa, usou-se um exemplo de que a mulher negra, nesse caso, né, africana, ela chegava a ter o ímen rasgado para ser ali estuprada, e por meio do estupro, né, por meio do estupro surgiam muitas gravidez. Então, olha só a força, né? A potência que sugere toda essa perspectiva, né? Que você traz aqui no seu resumo, no seu trabalho. Tá? E é exatamente um aspecto que Bataille fala no título dele, A Teoria da Religião, que ele usa para tratar sobre a animalidade e a humanidade. São dois opostos aí que ele usa, né? Animalidade e humanidade, que é exatamente um caminho que foi feito, né? Um caminho da natureza ao desenvolvimento, né? Ou seja, o homem sai da animalidade e vai para a humanidade. Aí a gente se questiona, será mesmo que ele saiu da animalidade, né? Será que esse ser, né, ele está realmente humanizado, né?
Então, o teu trabalho me fez pensar sobre isso, né? Porque quando você impulsiona essa temática de falar sobre o sentido animal atribuído à mulher, né? Tem também uma potência sexual na sua fala, né? Simbolizada ali naquelas relações que você faz, né? Da fêmea égua, né? Atribuída à mulher. O que mais que você usou? Você usou a cadela no cio, né? Então, isso tudo é impactante, você provoca esse impacto no seu trabalho, tá, Juliana? Se você quiser falar. Eu já falei demais sobre o seu trabalho. Eu gostaria que você falasse também. Eu achei legal que você comentou do início do título, né? Que é a heresia do animal mulher, porque a última coisa que eu fiz no meu projeto foi decidir o título. Então eu voltei lá para o Caliban e a Bruxa, e lá bem no início, quando ele vai fazendo toda essa caminhada lá pela caça às bruxas na Europa, ele fala que as mulheres, elas foram linha de frente dos movimentos heréticos. Porque quando iam lá e matavam todo mundo, matavam todos os homens que estavam lá lutando, as mulheres não deixavam os ideais da revolução que eles estavam lá planejando morrerem. Elas pegavam linha de frente e seguiam. Então, dá para ver aquela força que elas tinham antes de começar essa desvalorização da mulher, que na verdade aconteceu lá na Idade Média mesmo, que depois das epidemias, que varreu a Europa, morreu muita gente, igual a gente está vendo acontecer aqui. Foi bem mais ou menos assim quando o capitalismo começou a tomar força também. Então eles precisavam de mão de obra, eles precisavam repopular tudo. Então a mulher virou um ser doméstico. Então, enquanto o homem saía lá para produzir, ia lá trabalhar, a mulher ficava cuidando da casa, deixando tudo pronto para ele. E quando ele chegava, ele satisfazia e também tinha aquilo de reproduzir. Então a mulher virou um ser doméstico e uma máquina de reprodução. E aí você vê quando ela foi daquela linha de frente dos movimentos heréticos para um ser domado dentro de casa. E quando ela não seguia os parâmetros lá da Virgem Maria, de ser um ser puro, que aceitava tudo isso que impunham a ela era tratada como prostituta, ela era tratada como bruxa. E aí, quando ela chegava nessa parte de prostituta, de um ser errado, um ser que carregava tudo de ruim, o ser que levou o homem a cometer o pecado, igual em Adão e Eva. É nessa parte que a animalidade vem, que ela é tratada como selvagem, ela não é mais humana. Ela é um animal selvagem. Então, nisso a gente consegue começar a pensar em quando que o animal é algo negativo ou quando vira positivo. Porque depois de décadas, séculos de ver o animal atrelado à mulher, a mulher pega esse animal e usa como sentido de potência, igual a Teresa Horta fez na reescrita do Minha Senhora de Mim. Então, o animal, ao mesmo tempo que ele é negativo, a gente também consegue ver exemplos dele virar algo positivo, porque no Minha Senhora de Mim, a Maria Teresa Horta, ela propõe um resgate do desejo da mulher também. A mulher agora é dona do ato sexual, é ela que guia, ela vai se dar prazer, ela não vai mais dar só prazer para o outro. Então, ela coloca o animal lá dentro para demonstrar que ela tem essa força. Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O animal e quando os caminhos que ele vai percorrendo junto à história da mulher. Ótimo, muito legal o teu pensamento. Casa muito com as discussões que a gente tem feito no grupo de estudos, né? A gente foi lá mesmo para o segundo sexo, para estudar essas estruturas, né? Para pensar sobre o outro, né? Essa mulher como o outro, esse corpo, né? Esse corpo domesticado, esse corpo que a todo instante se tenta ali docilizar, domesticar. Mas é muito interessante essa busca, né? Essa busca que se faz ali desde o momento em que o capitalismo se apodera desse corpo, né, para fins reprodutivos. Né? Ou seja, a mulher deixa de ser dona do seu próprio corpo, porque agora ela tem que povoar o mundo. Né? Então, é realmente uma reflexão muito profunda, né, que você traz com os textos, né, da Maria Teresa Horta aqui. Tá? E também do Walter Hugo Mãe, gosto muito dele. Muito bacana mesmo.
Pois bem, obrigada, Juliana, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Eu anotei aqui várias coisas que você apontou, porque eu vou fazer uma investigação mais aprofundada a respeito disso, tá? Eu agradeço muito a tua participação aqui, porque despertou em mim uma série de questionamentos, né, que são necessários, né, para esse momento. Pois bem, o Ellerson, você é um estudante de pós-graduação, né? Você traz para a gente uma leitura a respeito, né, do incidente em Antares, né? Você traz as alegorias, né, do bêbado e da prostituta, né? Veríssimo trabalha muito esse gosto alegórico na sua literatura, né? E você falou uma coisa muito importante, que lembra muito Nassá, lembra muito Raduan Nassá, porque essa questão da alegoria era oportuna para o momento, né? Era oportuna para o momento, porque era a condição que eles tinham de questionar o Estado político vigente, né? Em plena ditadura militar, então a literatura foi um ambiente de refúgio desses desalojados do Estado, né? Porque não tinha como, né, aceitar, né? Então, uma forma de falar, de dar a voz, né, de fazer ser ouvido, era a literatura, né? A arte, né? E a literatura. Né? Então, isso me chama muita atenção, porque essa alegoria dos povos marginalizados são denúncias, né, feitas ali no seu texto, né? No texto de Veríssimo, que eu me refiro. Então, a literatura, ela reforça, né? Reforço aqui também que ele alegoriza o Estado político vigente, né? Estado político brasileiro, tá? E alegoriza o passado, mas ele também continua alegorizando o presente, né? Ele continua falando do nosso presente aqui, e é um texto, talvez seja clichê a gente falar, extremamente atual, né? Porque a literatura, ela não perde a sua validade, né? A literatura, ela é atual, ela é necessária, né? A literatura desses autores que vocês apresentaram aqui são textos que ultrapassam gerações, né? São textos da década de 70, mas são textos também aqui do século XXI, né? De 2021, tá? Então, são textos que nos fazem refletir sobre várias condições, né, sociais, políticas e humanas. Tá? Então, parabéns, Wellerson, pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Você contribuiu muito com o nosso simpósio. Eu fico muito feliz por vocês terem escolhido a nossa sala para apresentarem os trabalhos. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu só gostaria de trazer à luz só mais, pelo menos, dois personagens, melhor dizendo, que valorizam muito bem esse período, né, da ditadura militar, que o Veríssimo passa sem se chocar, né, chocar a obra do que realmente ele queria, porque isso é um dos objetivos da alegoria, né, esse troco do pensamento. E ele cria, a partir do momento quando ele assassina, né, que é ele quem cria a obra, quem narra, ele assassina 7 personagens e traz a vida a eles de modo que eles vêm protestar acerca da condição na qual eles se encontram. É como que a gente não se pudesse fazer nada contra os mortos, e a partir daí eles vão reivindicar o que eles querem. Por exemplo, tem o Joãozinho Paz, que é esquerdista, que luta contra as imposições feitas na cidade, sendo Antares essa alegoria desse Brasil, desse político, onde ele é torturado, assassinado, de todas as formas. Ele, inclusive, no texto é descrito a forma que ele é assassinado. Né? Ele é usado de forma... Uma das torturas dele, na verdade, é o pau de arara, né? O choque. Ele morre, inclusive, com uma carga elétrica muito forte. Então, isso tudo é descrito no texto, de modo que o Veríssimo alegoriza mesmo esse período que foi a ditadura militar, e a partir que os mortos ressuscitam, como que nós não pudéssemos fazer nada, não nós,
mas o sistema em si não pudesse fazer outros mortos, e a partir daí Veríssimo denuncia esse período, que foi muito... É importante, é famigerado, né? É uma importância famigerada, mas que nós não podemos esquecer, e que nós temos hoje esse sistema meio mais velado, nós vivemos atualmente. Então, é como a senhora bem disse acerca da literatura, ela não envelhece, ela se adapta, e ela vem se adaptando cada vez mais, e ela se antecipa, né? E esse poder que ela tem de se antecipar, e ao mesmo tempo a gente possa aprender, e ao mesmo tempo nós não aprendemos, nem com ela, nem com a história. É como se o trabalho que ela fizesse, de certo modo, fosse em vão, pela nossa mera falta de atenção, ou mesmo querer aprender com isso tudo. E mais uma vez eu gostaria de a apresentação, o aprender o que foi essa tarde com os colegas, com a senhora. Enfim, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada a você também, Welles. Parabéns pela sua leitura, pela sua visão, né? Que agrega muito valor aqui ao nosso estudo. O nosso simpósio, ele se encerra, né? Ficou faltando uma apresentação, tá? Infelizmente, ela não pôde vir, também não justificou, não tenho aqui nenhum e-mail, mas nós vamos seguir nessa tarde, né? Com outros trabalhos, né? Temos uma mesa redonda, agora às 16h30, 16h30, né, Marcelo? Que encerraria às 16 horas, o simpósio às 16h30. Esta mesa vai trazer 2 pessoas do estado do Pará, Wellington, agora que eu estou me lembrando, né? O professor Luiz Heleno, que é da UFPA, em Belém, e o Paulo Maués, que é escritor, que trabalha o erotismo e a Amazônia, os mitos da Amazônia. Eu acho que você conhece eles, né? Pronto. Pois então, fiquem à vontade para participar da nossa mesa, né? A mesa vai tratar sobre o erotismo na literatura, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e desejo que tenham um bom evento. Tudo certinho, Marcelo? Obrigada, Juliana, Maria Isabel. Obrigada. Fiquem à vontade para participar dos demais simpósios e das mesas. Professor, eu acho que o Marcelo deve ter saído. Vou ver se eu consigo encerrar aqui a gravação. Tudo bem. Tudo bem. Tô aqui sim. Vou encerrar a gravação. Certo. Tudo bem, Marcelo.